por exemplo, que nem eu citei na aula passada, qual é a quantidade de ligações que eu vou receber em 2 horas? Por exemplo, eu sei que em média eu recebo 5 ligações por hora. Muito bem. Então, em 2 horas, qual é a probabilidade de eu receber 20 ligações? Eu posso receber 20, posso receber 5, posso receber uma, eu posso receber nenhuma, eu posso receber 1 milhão de ligações, 10 milhões. Então, não existe um limite aqui nesse problema. Diferente do anterior que você estava fazendo aí, que tinha uma quantidade bem definida de tiragens daquela peças estragadas, não lembro exatamente o que era. Beleza? Então, nessa situação, nós temos uma equação nova, que é essa aqui, olha só. O E é um númerozinho, é tipo o π. O π é 3,14. O E é 2,7. Mas é um número especial da matemática. O que é esse lambda? É o valor, esse lambda, a letra grega aqui, é o valor esperado. Ok? Então, por exemplo, nessa questão das ligações, aí eu falei que espera-se que fossem, né, 5 ligações por hora. Então, seria 5. E o lambda. Se eu estivesse trabalhando em horas, o meu problema, né? Por exemplo. E o que é o K? De novo, o K é a probabilidade de sucessos, tá bom? Mesma coisa. Certo. Muito bem. Então, né, anote a fórmula aí, por favor. Tô anotando. O S falou que é 2,7. Esse é aquele número de Euler? Isso. Umas coisas que vêm da profundeza da mente que eu não sei nem onde estava guardado isso. Tudo bem. Provavelmente você viu isso na graduação, né? Eu vi isso na escola. O número de Euler, poxa, eu não vi na escola. Eu lembro disso na escola, porque é, é uma lembrança muito específica. Meu professor era descendente de alemão, então ele não deixava a gente falar Euler. Euler. Também é muito feio, né? Mas muita, tipo, o Albert Einstein alemão também não se fala Einstein, né? Einstein, se fala. Não, isso ele deixava. Acho que era um preciosismo específico com aquele fonema. Mas Aqui, Euler é muito feio. Meu é. professor também zoava na graduação e ele não era alemão. Ele falava Euler, o volante do Palmeiras, porque é muito feio, tá doido. Escreveu? Sim. Muito bem. Então vamos dar uma. Olha só de onde eu tirei meu exemplo. Uma central telefônica recebe em média 5 chamadas por minuto. Suponha que as chamadas seguem uma distribuição binomial. Opa, nossa, Opa. comendo bola total aqui, Poisson. Calcule a probabilidade de não receber chamadas em 1 minuto. Muito bem, nós temos um valor esperado de 5 por minuto. Ele quer saber não receber. Eu imagino que seja uma probabilidade baixa, já que o valor esperado são 5. Mas a gente pode descobrir isso fazendo a conta. Então, como nós estamos trabalhando em 1 minuto, o valor esperado é 5 mesmo. Se ele estivesse falando aqui, por exemplo, 2 minutos, né? Não vai ser 5. Espera-se nessa situação E aqui que sejam 10 ligações, pela lógica, né? Mas na primeira, como é 1 minuto mesmo, então o valor esperado é 5. Nós queremos 0 ligações. Então vai ficar E elevado a menos 5, você anotou a fórmula, né? Uhum. 5 elevado a 0, que é a quantidade de sucessos que eu quero aqui, Perfeito. dividido por 0 fatorial. É só jogar na fórmula e entender a interpretação. Mas os problemas de distribuição binomial costumam ter uma interpretação um pouco mais tensa. Ué, mas olha só um momento. Diga. Ele. Então ficou 2,7 a menos 5, então é 1 sobre 2,7 a quinta. Por isso que ficou esse número no final, é isso? Exato. Ah, tá. Isso. Muito bem. Então, B. Receber no máximo 2 chamadas em 4 minutos. Então, agora o valor esperado não é mais 5, é 20, né? E 5 vezes 4 é 20. Espera-se nessa situação que sejam 20 ligações, mas ele quer no máximo 2. Então, ele Então quer. daí a mesma lógica do binomial. 0, 1, Exato. 2. Exatamente. 0, 1 e 2. Então, ele calcula tudo aqui e eu acho que tem algum erro de digitação. Mas com uma probabilidade bem baixa, né? Isso aqui é ínfimo. Sim. C, vamos ver. Receber 2 chamadas em 30 segundos. Então, qual que é o valor esperado? É metade de 5.
Dois né? e meio. Exato. Aí, Daí, veja que ele falou duas chamadas exatamente, né? Então, tem essa probabilidade de 25% de acontecer aqui. Vamos ver a D. 5 chamadas e 30 segundos. Mesma história, né? Agora para os 5. 2,5 seria o esperado e o sucesso seria 3. Exato. E assim vai, beleza? Uhum. Muito bem. Então, um exercíciozinho de Poisson já dá bom, porque você aprendeu bem binomial. Uma coisa bem parecida com a outra, de certa forma. Então, dê uma lida e vê se você consegue interpretar esse probleminha. Porque quando eu li ele a primeira vez, eu fiquei assim meio perdido. Então vamos ver se você tá boa de interpretação. E aí, como é que tá a Olimpíada? Eu não tenho ideia. 17-12 do terceiro set, vôlei feminino, Brasil e Japão, sendo que o Brasil já tem 2 sets a 0. O Tá rolando último o jogo de vôlei agora? está. Ah, então por De que que um, tu fez aula? O vôlei porque é a única coisa que interessa na eu sou Olimpíada pra mim. esquecida. Eu olhei na agenda olímpica, não sei porquê, na agenda olímpica não estava constando. Aí eu me desesperei quando eu percebi isso, mas enfim, já foi, né? Se tivesse dito, tu Ah, olhou isso hoje. não tem problema, não tem problema. Mas é isso. A última vez que aconteceu esse confronto, o Japão levou a melhor e as meninas estavam com muito ódio. Então, enfim. Isso tá passando na Cazé TV, talvez? Eu tô vendo no Sport TV. Ah, tu tem isso em casa. É que eu deixo o Sport TV na TV e o computador no Excel. Aí fica mais fácil. Eu não vejo nada de Olimpíada, mas o pessoal tá elogiando muito a beleza das brasileiras. Mas, meu, japonesa não tem, né? Pro nível de Ai, beleza. gente. Eu tô assistindo tudo que eu posso. O número de falhas de superfície de painéis de plástico. 18-13. 0,05 por pé quadrado. Ô, gente, Brasil, que mano é pé quadrado? Pois é, né? Tosqueira. Considere que o interior de um automóvel contém 10 pés quadrados. Eu não sabia que as japonesas eram bons no vôlei. São no feminino e no masculino. O Sabe problema por quê? Sabia que o Japão ele não tinha um time masculino de vôlei, né? Era bem fraco. É, assim, era bem amador. Só que daí fizeram um anime de vôlei que fez muito, muito, muito sucesso. sério? Não sabia disso. Sim. Daí o pessoal começou a jogar vôlei assim incessantemente e o time ficou ótimo. O mesmo aconteceu com basquete também, não tinha time profissional. Daí fizeram um mangá de basquete que fez um sucesso absurdo, absurdo. Por anos foi a segunda coisa de papel mais vendida depois da Bíblia. E seríssimo. E daí o time virou profissional. Então, pera, se tem 0,05 falha por um pé, proporcionalmente em 10 pés, seria 10 vezes 0,05. Isso, que é 0,5. Então, 0,5 falhas por pé quadrado. Então, esse seria o esperado, que seria o lambda. Isso. Então, a probabilidade com a contagem igual a zero seria Euler a menos 0,5 vezes 0,5 elevado a zero sobre zero fatorial, que seria 1 sobre 2,7 elevado a meio. Enquanto a calculadora abre, 21-15 Brasil. Nossa, elas vão levar de 3-0, isso vai ser tão bom. Mas isso é eliminar, vamos dizer assim, já é quartas de final, alguma coisa do gênero, assim? Não, ainda não é. Mas, se eu não estou enganado, o Japão perdeu o primeiro jogo que teve. Ah, então o Japão vai estar fora. Pô, mas 3-0 é muita diferença, né? Ah, mas é isso que o povo gosta, né?
Eu jogava vôlei quando era criança, adolescente. Ah, que legal. E parou por quê? Porque eu era muito ruim. Não conseguia Acontece. acompanhar o nível, apesar de ser alto, não conseguia acompanhar o nível de técnica. Entendi. Então ficou em 0,6. Que Essa seria. Thaísa fez alguma harmonização facial e tal, porque ela não era tão bonita assim. Não, a Thaísa tá toda preenchida. O pessoal do Twitter tá zoando que a cada Olimpíada da Thaísa vem uma atriz diferente interpretar o papel dela. Eu faço parte do submundo dos vôlei fãs. Bom, ficou em 60% de chance. 60%? Vamos ver se faz sentido. Probabilidade de não haver falha na superfície interior do automóvel. ah, Zero, né? Em outras palavras. Veja, não é uma probabilidade baixa, porque o valor esperado, como você mesma me falou, era 0,5, certo? Uhum. Ou seja, não era nem uma falha inteira, né? Então é um valor que faz muito sentido, 60%, ok? De modo geral, nessa conta, quando a gente está testando o valor esperado, dá cerca de 68%, alguma coisa assim, eu não lembro, entendeu? 70%. Então, faz bastante sentido essa resposta, tá? Tá. Beleza. Vamos para a F, então. Match point. Ai, Ah, Gabi. tá muito ganho. 24-18. Segundo match point, agora vai pro terceiro. Ô, Jesus, e a Koga no saque? Quando eu era criança, eu vi elas perdendo um match point de 24-19. É terrível quando isso acontece. Vamos, Brasa. Se Na 10 carros Olimpíada, forem isso. vendidos para uma companhia de aluguel de carros, qual será a probabilidade de nenhum dos carros ter qualquer falha na superfície? Acho que essa é um pouco mais complexa, né? Ah, essa opção, se 10 carros forem vendidos para uma companhia de aluguel de carros, qual será a probabilidade de nenhum dos 10 carros ter qualquer falha? Bem, veja, você tem que multiplicar por 10 de novo, né? Ou melhor, 10 vezes 10, 100, né? Então, espera-se 5 falhas, certo? Eu ainda estava chegando lá, mas tudo bem. Beleza. 10 carros seriam 100 pés quadrados. Sim. O jogo acabou. Uhul, 3-0. Daí, a probabilidade com a contagem de nenhum dos 10 carros ter falha. Então, de novo, seria zero? De nenhum Seria. dos 3 carros ter. É, exatamente. Ter qualquer falha. Então você não quer falhas. Então tu quer zero falhas, né? Ah, então, é elevado a menos 5 vezes. Vamos dar de novo, que é 5 elevado à contagem zero sobre 5 fatorial. É 1 sobre 5 fatorial é elevado à quinta. Ai, gosh. 5 fatorial? Por que 5 fatorial? Ah, é zero. É zero, né? Bom que você Errei. falou em voz alta. Então, é 1 sobre 143,48. Que vai dar 0,69%.
0,69% de não ter nenhuma falha, cerca de 7%. Não, 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 pera. Você falou 0,69%, então é 0,69% mesmo. Você já multiplicou por 100%, então a Já, resposta. já. É um valor baixo, mas Então, eu fiz assim, ó. esperava-se 5, deu zero. Não sei, se quiser mandar uma foto aí só pra ver se tá tudo certo. Tá, o valor esperado é 5. Então você jogou pra baixo. É, e elevado a 5 é aquele valor, é? Será que foi esse meu BO? Será que eu, mais uma vez, mirei Parece em meio esse alto, mas aqui? posso estar errado. 2,7. Mas talvez seja, porque é perto de 3, né? É, de novo. Não, tá certo, tá certo. Eu que 143,48,907. fiz uma previsão ruim aqui. Ah, mas peraí, tem alguma coisa esquisita. Eu acho que você calculou a porcentagem errado. 1 dividido por 143,48. Pô, que é isso, mano? Pior que tá certo mesmo. Então tá bom, se está certo, não vou reclamar. Só não previ um resultado tão baixo. Se 10 carros forem vendidos para uma companhia de aluguel de carros, qual será a probabilidade de, no máximo, 2 carros, ou seja, 2 ou menos, terem qualquer falha na superfície? Tá, aqui acho que eu vou ter que pensar um pouco mais, que a lógica que eu fiz no anterior não vai dar muito bom. A lógica que você fez no anterior estava certa? É que eu vou ter que fazer ela 3 vezes, né? Apesar que eu já fiz uma vez na letra F. É somar F com mais 2 contagens. Exato. Se 10 carros forem vendidos. Zero.
Te mandei. Vamos ver. Você já tinha do zero, então basicamente era calcular as outras duas. Você fez questão de jogar o E para baixo sempre, né? Até porque fica mais simples na calculadora. E depois era só somar isso tudo e pronto, né? Tudo bem. Nada a acrescentar. Então você já está bem de distribuições discretas, que são situações, de novo, onde você está trabalhando com valores que são, de modo geral, inteiros. Eu suponho aí que, bem, eu não sei exatamente o que você vai pesquisar na sua tese em si, mas, por exemplo, se você for trabalhar com um número de pessoas, provavelmente você vai ter que trabalhar com alguma dessas distribuições discretas que a gente viu. Agora, se você estiver trabalhando com, por exemplo, algum remédio, remédios são medidas contínuas, né? Você pode tomar meio ml, 0,7 ml e coisas assim. Então, por isso tem também a importância de estudar as distribuições contínuas. Na verdade, essas aqui são as mais importantes. Uhum. Ok? É porque a distribuição normal está aqui dentro dessas, que é a distribuição mais importante de todas. Mas vamos começar de leve. A distribuição normal é meio complicada de aprender de cara, assim. Então, vou falar da distribuição uniforme. Como o próprio nome diz, ela é uniforme, ela é mais simples, né? Ela divide igualmente as probabilidades dentro de todo o espaço amostral, por isso que ela é uniforme. Muito bem. Daí nós temos como calcular. Só que agora, como a gente está falando de probabilidades contínuas, nós vamos ter um negócio chamado função densidade de probabilidade. Não é a probabilidade em si. Não vai adiantar você simplesmente jogar o valor dentro da função e calcular a probabilidade dessa forma. Não é tão direto como nas questões que nós estávamos fazendo. Aqui você vai ter que integrar. De modo geral, você vai ter que integrar. Então, eu não sei se você chegou a estudar integral, né? Claro que os programas Não. fazem esse tipo de coisa para ti, mas também não é muito difícil, não, o tipo de integral que você vai fazer aqui. Algumas você pode até decorar e assim vai. Por quê, né? Porque, por exemplo, aqui nós temos uma função, 1 sobre b menos a, é a tal da função densidade de probabilidade para distribuição uniforme, que, como você pode reparar, é simplesmente um número, né? B e A são os limites do teu espaço amostral, maior valor e menor valor. Então, 1 dividido por esses números vai te dar um número. Então, a tua função densidade de probabilidade é simplesmente um número. O que significa que quando você for fazer o gráfico, você vai ter algo do gênero assim, ó. Aqui vai estar o valor do 1 sobre B menos A. Muito bem. Portanto, quando você quiser calcular a probabilidade, por exemplo, do teu espaço amostral todo, digamos que comece no A e termine no B aqui. Teu espaço amostral está cercado por esses pontinhos. A área abaixo dessa reta mede 1. Então a ideia, quando a gente está falando de distribuição contínua, é justamente associar a probabilidade com a área embaixo da curva, no caso aqui dessa reta. Ok? Então, Uhum. tal qual lá naqueles axiomas que a gente falou nas primeiras aulas, que o somatório de todas as probabilidades tem que dar 100%, ou 1, né? Aqui é o que está acontecendo. Todas as probabilidades estão descritas graficamente abaixo dessa retinha. E a soma de todas elas dá 1. Por exemplo, eu não sei o que é A e B, mas digamos que a gente está querendo saber qual é a probabilidade de dar entre 2 e 3 a nossa resposta. Então você vai e calcula qual é a área entre 2 e 3. Com certeza essa área vai ser menor que 1. Até porque a área azul claro ali é 1, né? Então faz todo o sentido do mundo. Nós sempre buscamos probabilidades que sejam menores ou iguais a 1, né? Nunca vai ser maior que 1.
Então a ideia é sempre calcular a área. E agora, como é que se calcula a área? Nesse caso aqui é muito fácil, é simplesmente a área de retângulos, quadrados, né, coisas assim. Só que tem vezes que você vai ter curvas que não são retas desse jeito. Por exemplo, a distribuição normal. Como é que você vai calcular a área, né, embaixo dessa curva? Daí existe a necessidade de fazer uma integral. Porque a integral ela é uma conta que a gente aprende na faculdade, né? Que te dá justamente a área embaixo de qualquer curva que você queira. O problema é que às vezes calcular integrais é difícil. Então, por isso que na estatística, de modo geral, a gente decora as respostas. Ou o programa faz pra gente, né? Muito bem. Então a ideia é essa. Na distribuição contínua, tu está querendo calcular a probabilidade por meio da área embaixo das curvas. Muito bem. Então a distribuição uniforme é isso. Por exemplo, vamos ver o que está rolando aqui. A dureza de uma peça de aço pode ser pensada como variável aleatória, distribuição uniforme 50-70 da escala Rockwell. Calcular a probabilidade de uma peça tem a dureza entre 55 e 60. Então, nosso passo amostral vai de 50 a 70, e sabemos que é uma distribuição uniforme, e nós queremos saber qual é a probabilidade para que tenha a dureza entre 55 e 60. Essa é a pior escala que eu já vi na vida, né? Por que não é de 0 a 100 para deixar redondinho? Mas, beleza. 55 a 60. Então, nós temos o nosso A e o nosso B aqui, que são os limites do nosso espaço amostral. E 55 a 60 vai ser aquela região entre o gráfico, tipo o meu 2 e 3 aqui que eu desenhei. Mas note que ele está querendo calcular isso aqui por integral. Mas na prática, não tem muita diferença. Porque vai ficar. Bem, quem sabe integral está entendendo o que está rolando aqui, tá? Mas você não precisa saber integral para resolver. O importante é que você repare que para calcular a área de um retângulo, a gente precisa de duas coisas, né? Ah, o tamanho da base e o tamanho da altura. Lembra disso? Sim. Sim. Retângulo, base vezes altura. Muito bem. E essa conta da integral aqui deu justamente base vezes altura. Porque vai ficar 1 sobre 20 vezes essa diferença de valores aqui, que é 5. A diferença de valores é justamente o tamanho da base, concorda comigo? Claro, no meu desenho é 1 aqui, mas no caso da escala Rockwell, que ele está falando aqui, a diferença vai ser 5. Né? Como se. Deixa eu trocar os valores aqui. Aqui é 50, aqui é 70, aqui é 55 e aqui é 60, né? São esses os valores que o enunciado deu. Qual é a altura aqui? É justamente 70 menos 50, que é 1 sobre 20. Então aqui seria a altura 1 sobre 20, justamente porque isso aqui tá te dando a altura, né? Então o tamanho dessa barrinha é 1 sobre 20, porque justamente pega na altura 1 sobre 20 aqui. Uhum. Enquanto aqui embaixo, né, de 50 para 60 é 5. Então, a área vai ser 5 vezes 1 sobre 20. Ok? Sim. Então, vai ser 1/4, né? Ou seja, 25% de estar entre esses dois valores aí. Muito bem. Em outras palavras, se aparecer distribuição normal, tenta fazer uma continha de retângulo. Beleza? Então, sim, tem o negócio da esperança e da variância, né? Que, de novo, é só pôr na fórmula, que é bem tranquilo. Esperança e variância está sempre associado com o tamanho do teu espaço amostral aqui. E é isso. Muito bem. Vamos lá. Será que você consegue ler o exercício 2.5 e começá-lo? Ah, você anotou a fórmula aqui? Se bem que não tem muito o que anotar, né? Simplesmente buscar a área do retângulo. Fazer a área de retângulo, porque do outro jeito, Exato, exato, exato. sinto Eu expliquei a muitíssimo. integral. É só fazer a área do retângulo, mas talvez para facilitar a tua vida, desenhar o retângulo ajude, né? Então é importante fazer esse tipo de coisa. Mas vai lá.
Dá uma tentada na 2.5, se não conseguir, eu ajudo. Eu tive que usar um colchete aqui na variância, só que eu escrevi um parêntese para não riscar, tá? Não estranha não quando eu te mandar. Perfeito. Faça bem organizado assim que tá sucesso. Ele tá me dando a variância, esse sobre 12 faz parte, não é do exercício anterior, não, né? Ele realmente faz parte da equação da variância.
Ah, vamos ver. Você construiu o que seria a altura do gráfico? Legal, você fez o gráfico, isso ajuda. E ele pergunta ali a probabilidade de o peso ser inferior a 50,1, sabendo que o limite é 49,75. Então você fez ali o que seria a largura do retângulo. E fez a multiplicação e chegou em 70%. Realmente é praticamente o espaço amostral todo, né? Perfeito. Então é isso aí, já conseguiu construir um gráfico para encontrar a área. Ótimo. Acho que de distribuição uniforme, por hoje está de boa. Vamos falar então da distribuição exponencial. Essa aí aparece com muito mais frequência que a uniforme. Em especial em eventos que tem um grande ápice e depois eles vão decaindo, né? Distribuição exponencial acontece nesse tipo de situação, que nem epidemias, por exemplo. E, de novo, ela tem toda essa a ideia, né, de você ter uma função densidade de probabilidade que gera a curva característica aqui da tua probabilidade, mas não é jogando o valor, o valor que tu queres calcular na função, que você vai chegar na resposta. Você tem que integrar, né? Até ele mostra que essa função, quando integrada dentro do espaço amostral todo, dá 1, que é o que a gente espera. Só que isso causa alguma confusão na cabeça das pessoas, porque, tipo, quem olha isso aqui percebe que o negócio é infinito, né? Ele vai infinitamente tendendo a zero aqui. E aqui também. Então, como assim, né? A área dá exatamente 1. Matemática tem disso, né? Você chega nesse limite lá no infinito de que a área é 1. Então, serve como uma função que descreve probabilidade. Muito bem. Porém, né, a gente precisa calcular a área. Só que, uma vez que a gente já sabe que a integral dessa função vai dar menos e elevado a menos lambda x, acabou. É só isso que você precisa. Esse menos e na menos lambda x. Então, eu gosto de dizer que a expressão da nossa distribuição exponencial é isso aqui, olha só. A probabilidade. Deixa eu escrever aqui embaixo. A probabilidade de tu ter algo que está entre um x inicial e um x final, porque como a gente está falando de distribuição contínua, é sempre entre um intervalo, nunca num valor específico. Você nunca vai procurar qual é a probabilidade num valor específico, porque como é contínuo, é praticamente impossível você ter exatamente aquele valor específico. Por exemplo, digamos que você queira saber qual é a probabilidade de uma pessoa ter exatamente 1,80 m. Bem, ter esse valor específico numa distribuição contínua não faz sentido. Então você estaria querendo procurar qual é a probabilidade de uma pessoa ter entre 1,78 e 1,82, por exemplo. Daí faz mais sentido. Então por isso que a gente tem que sempre procurar intervalos quando a gente está falando de distribuições contínuas. De tal forma que a nossa resposta vai ficar assim, ó, a conta não vai precisar da integral. Você simplesmente vai fazer menos e na menos lambda x final mais e na menos lambda x inicial, ok? Muito bem. Só que esse lambda, ele é um pouco diferente do lambda da distribuição de Poisson. Ele também é um valor esperado, só que ele é o contrário do valor esperado. Ou melhor, ele está associado com o valor esperado, mas como o contrário do valor esperado. É Então, o quê? é o contrário do valor esperado. O lambda, ele é 1 sobre o contrário do valor esperado. Então, por Ah, exemplo, se ele chegar no teu problema e dizer assim, espera-se que uma TV funcione por 1.000 horas, por exemplo. Então, você vai ter que no lambda colocar 1 sobre 1.000. Beleza? A ideia é essa. Daí vai ter que fazer as continhas. Mas na prática, essa é a fórmula que você precisa, então, jogar os valores, né? Então, não vai precisar resolver integral. Já resolvi para ti, vamos dizer assim.
algumas coisas que você precisa saber é quais são alguns valores específicos. Por exemplo, qual é o valor de E, isso vai acontecer com alguma frequência. Qual é o valor de E elevado a menos infinito? O valor de E elevado a menos infinito é zero. Isso você pode até calcular na sua calculadora. Pegue qualquer número na realidade que você quiser e eleve a menos 9,99999. Vai tender a zero a resposta, né? Outra que você já sabe, que E elevado a zero é um. E daí cuidado com o sinal que tiver na frente. O E é um, né? O sinal, você vai fazer a análise. E é isso. Eu acho que é isso que vai aparecer para ti. Beleza? São situações aí que podem aparecer. Muito bem. Vamos dar a olhada no exemplo. Olha só. Uma fábrica de tubo de TV determinou que a média de vida é 800 horas e segue a distribuição exponencial. Então, o valor esperado é 800 e tem a ver com lambda. Qual é a probabilidade de que a fábrica não tenha que substituir um tubo gratuitamente se oferece uma garantia de 300 horas? Muito bem. Olha só que pergunta curiosa, né? Ele está querendo saber qual é a probabilidade de, em outras palavras, da TV estragar em menos de 300 horas, certo? Eu tô ainda pensando, peraí. Eu vou voltar na apostila só um instante, porque aí você tá na página 5. Isso, 65. 68 da apostila, do PDF. Eu quero olhar as fórmulas originais de novo, que eu acho que eu não. O que você precisa de fórmula é isso aqui, ó. De anotar. O lambda é o que é o esperado. É. Tem a ver com o valor esperado. Na realidade, é o inverso do valor esperado. É um sobre o valor esperado. Então, o valor esperado, na verdade, é E. Daí talvez faça mais sentido agora o enunciado de novo. Uhum. Então, tá, acho que agora eu entendi o 1 sobre 800. Ok, agora foi. É, na prática é só a fórmula, né? É sempre um sobre o valor esperado que vai entrar no lugar do lambda. Daí, a gente está querendo calcular qual é a probabilidade de estragar até 300 horas. Então, é o que ele faz aqui. Na prática, ele mostra toda a resolução da integral, né? Que ele mostrou. Só que para resolver, para chegar na resposta, é só colocar lá naquela fórmula. Tô fazendo. Nisto aqui, que eu desenhei aqui, né? Então, o final, no caso, seria 300 e o inicial seria zero. Daria esses numerozinhos e chegaria na resposta, ok? Aqui, ó. Uhum. O primeiro termo aqui, que é o que vai o valor final, que é o 300, e o inicial, que iria o zero, daí elevado a zero dá um, né? Então, tá aí. Então, se você tem aquela fórmula que eu já integrei para você, sai fácil. Você Eu tô anotou essa fazendo. fórmula aqui? Sim, eu tô fazendo já. Não, 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 não. Aquilo ali tá feito. Depois tu pode ver na apostila. Acho legal tu fazer essa aqui, que não tá feito na apostila. Tá.
Acho que eu interpretei errado. Eu estava imaginando que a probabilidade de durar mais de 150 horas é 1 menos a probabilidade de durar até 150 horas. A probabilidade de durar mais do que 150 horas, ela, veja, começa na 150 e termina no infinito. Porque tu nunca sabe quando pode terminar, certo? Ah, então eu estava fazendo tudo ao contrário, porque eu estava indo do 0 ao 150, só que aí eu estava, como o x inicial era 0, Bem, se chegava no você final da fizer do parte. 0 ao 150, não vai estar errado, tá? Você só vai ter que fazer um menos a sua resposta. Sim, sim, foi o que eu pensei inicialmente. Mas aí eu vou ter que multiplicar um trem por 0 aqui. Vai ficar, o segundo número de Euler vai ficar menos 1 sobre 100 vezes 0. Não tem problema, isso aconteceu na prova. Aconteceu aqui na outra questão também. E apareceu esse um, tá vendo? Era zero aqui, ó. Aí a coisa elevado a zero dá um, certo? Então não vai ter problema nenhum se tu fizer desse jeito. Só que aí eu tô com um dilema matemático aqui. Como que eu O vou quê? fazer menos 1 sobre 100 vezes 0? Porque Não eu tô entendi. aqui, ó. Menos um sobre 100 vezes zero é zero, pô. Ah, é, né? Se Porque tá no numerador. Esquece, fosse embaixo, daí teria problema, realmente. esquece, cancela. Beleza. É, a biomédicas falando mais alto aqui. Biomédica. Biomédica, quando eu escuto de biomédica, é sempre umas moças querendo fazer procedimento, que fazem procedimento estético, tô certo? Não, na verdade, não. Na verdade, o pessoal da biomedicina tem um papel muito grande dentro do laboratório. Eles sabem bastante química, eles sabem bastante ciência básica dentro das biomédicas. E aí, ultimamente, tudo que se trabalha com estética é um retorno financeiro muito alto. Então, biomédicos, fisioterapeutas, médicos estão trabalhando com estética. Ah, saquei. Se eu tenho sem parênteses esse menos é, significa que o resultado final será negativo, certo? Ah, sim, se for menos e, sem parênteses, com parênteses, tanto faz, né? Não, não, mas o elevado aí da coisa toda, porque se eu tenho, entre parênteses, menos um ao quadrado é uma coisa, mas se eu tenho sem parênteses, menos um ao Ah, ao quadrado é outra quadrado. coisa. Sim, é. Então Só aqui que o menos está fora do parênteses, então você vai só operar o e mesmo. E o sinal vai ser negativo. Então a resposta vai ficar negativa mesmo, entendeu? Menos alguma coisa aqui. tá, porque tá, eu acho que eu fiz merda, porque tá, vai sair uma coisa negativa que não tem sentido aqui. Bem, manda aí, é que eu tenho outro aluno agora. Daí eu tento corrigir, beleza? Tudo bem. Então tá bom. A gente